E a palavra de hoje, como eu falei ontem no Arena, foi uma palavra bem forte. Né, Arena? E eu disse que eu iria continuar. Ontem nós falamos sobre... O que nós falamos ontem? Arena. Hã? Do quê? Não entendi. Ficou desnorteado. Foi forte. Foi muito forte. Nós falamos sobre reconstruir o altar. Que a primeira coisa que Deus faz quando Ele quer fazer um rebuliço santo numa casa, quando Ele quer descer o fogo dele, Ele nos fala, vai lá e reconstrói o altar. E o altar, o que é o altar? O altar não é um lugar físico. O altar é, além de um lugar físico, ele é um lugar espiritual. Ele é uma atitude de perdão, de entrega, que anda ligado com os frutos do Espírito Santo. E Deus assim nos visitou ontem abundantemente. Hoje que eu lembrei que meu corpo não tem a idade que eu achei que eu tinha ontem. Porque, queridos, o que nós pulamos aqui, a Evelyn estava aqui, não tinha só... Tinha os jovens como eu que acham que são jovens. Amém? Quem estava de jovens aí igual eu, levanta a mão. Ei, tá vendo? E o fogo desceu, eu não queria ir embora. O Rafael chegou aqui. Gustavo, vou ter que fazer isso. O Rafael chegou aqui com febre, passando mal. E eu falei para minha sogra levar ele embora. E ele falou assim, eu não quero ir, eu quero ficar aqui na festa. Cara, quando ele falou isso, eu chego assim, eu falo, estamos cumprindo o propósito. Aqui é um lugar de festa. A gente chora, mas a gente sai melhor. Começamos orando, terminamos saltando. Você não tem ideia. Como eu falei, minhas pernas estão assim, ó, sabe? De tanto que nós pulamos, a grande festa que foi. E ele chegou aqui mal, com febre, e ele não quis ir embora. Nós fomos lá, compramos um remédio, e nós começamos a orar. E ele ficou aqui orando. E aí todo mundo orava, eu sentava, já recebe a sua cura. E hoje, para a honra e glória do Senhor, ele levantou curado. Pode aplaudir o Senhor. Aí ele falou assim, olha só... Ele acorda, porque ele acorda, eu não sei quem que ele puxou, deve ter sido o pai dele, certeza. Ele acorda falando, mas assim com todo... Ô mãe, tô muito alegre. Ô mãe, deixa eu te falar uma coisa. Se o avião cair, é só nós ficar tranquilo, né? Aí eu acordando. Ele tá mais rápido que eu. Como assim? Se o avião cair, é só a gente ir pra trás do avião e ficar quietinho lá, que daí fica tudo bem, né, mãe? É muita fé, queridos. Glória a Deus por isso. E eu quero falar hoje sobre como reconstruir. Na família, o altar, as ruínas e o fogo de Deus. Então, eu quero ler, o livro principal que a gente vai falar está em Neemias, é a história de Neemias, que tem muito a ver comigo e com você. No capítulo 1, versículo 3 e 4. Eles me disseram, as muralhas de Jerusalém foram derrubadas e as suas portas destruídas pelo fogo. Estava tudo destruído. Estava tudo no chão. Sabe aquela casa que você entra, ou que às vezes a sua casa, e não tem alegria? Uma casa no chão, uma casa em desastre. É assim que estava. Jerusalém representa a minha e a sua casa. Quando ouvi isso, olha o que Neemias fez. Sentei e chorei. Queridos, quando a sua casa estiver num ponto de destruição, a primeira coisa que você e eu precisamos fazer, o primeiro passo é sentar e chorar. Porque sentar e chorar revela uma postura, uma atitude de entrega, de reconhecer. Não há mudança sem reconhecimento.
O que a gente vê é que tem lares destruídos, mas que fica assim, ó, colocando tudo embaixo do tapete. Aquela falta de perdão, aquela falta de diálogo, aquele problema com o filho, aquele abraço que não existe, aquela situação de total destruição. Não foi para isso que Deus nos deu uma família. Deus não errou, como eu disse ontem para os jovens, quando Ele nos colocou numa família. A família é o laboratório da nossa missão. Se a gente não consegue perdoar uma mãe, se a gente não consegue perdoar um filho, como que a gente vai perdoar outra pessoa? Como? Então, queridos, a primeira coisa é reconhecer qual a situação que está destruída na sua casa, no seu relacionamento. Se você precisar sentar, chorar para reconhecer, para entrar em contato, faça isso, mas chega de colocar embaixo do tapete, fingir que nada aconteceu. Reconheça. Posso ouvir um amém? Amém. E aí, continuando, lamentei por vários dias, jejuei, eita glória, e orei ao Deus dos céus. Amém? Neemias ouviu sobre a destruição e ele chorou e ele reconheceu. Antes de Deus restaurar Neemias, ele restaurou o coração dele. Um coração, a palavra de Deus diz que Deus ama um coração quebrantado. Deus ama um coração que se quebranta, que se humilha na presença dEle. Queridos, toda vez que você ouvir um de Deus, reconstruir, renovar, é porque a situação estava grave, a situação era impossível, já havia sido destruído não sei quantas vezes, e Deus vem com o eu reconstruirei os muros quebrados. Amém. Isaías 61:4. Eu quero falar 5 pontos. Eu vou ter que usar bem o tempo em nome de Jesus. Eles reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares destruídos há muito tempo e renovarão, ao tanto de as cidades arruinadas. Antes de Deus, sabe como que Deus reconstrói uma cidade? Reconstruindo a sua casa, o teu lar, a tua família. Primeiro ponto, restaurar o altar é o primeiro ponto. Vamos lá, continuando. 1 Reis 18:30, olha aqui, Elias. Então Elias disse a todos: cheguem mais perto de mim. Enquanto o povo se aproximava, ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Olha aqui para mim, o altar é o lugar, como eu disse, da presença. Queridos, ontem eu disse para os jovens, eu dei várias ferramentas. Se tiver uma briga lá na sua casa, eu não tinha essa ferramenta na minha época. Mas depois que eu aprendi, ainda lá, morando lá, começava a voar, briga, voar, lixo. Eu lembro de um lixo que eu tenho ele na minha memória. É um lixo antigo, não tem mais. Tinha uma flor vermelha, um lixo. Antes tinha uns lixos de metal. Não sei se você lembra disso. Ele era tudo amassado. Cada dia eu olhava, ele estava mais amassado. Eu não sabia o que eu podia fazer. E aí quando eu entendi que eu podia orar, que a guerra ia cessar, eu comecei a me ajoelhar, eu entrava no altar no meu quarto, quantas vezes eu chorei diante de Deus, e eu declarei, cessa essa guerra, eu não aguento mais. Toda vez, queridos, que uma família conversa, que uma família ora, que uma família perdoa, que você perdoa, não espera o outro, dá outra face, anda mais outra milha, anda a terceira, anda a quarta. O altar se restabelece na sua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que você vai colocar no altar hoje?
A falta de perdão, o orgulho, o que você vai colocar? A ira, o ódio. Segundo ponto, reconhecer as ruínas e chorar como Neemias. Ai, Deus. Neemias não começou com martelo e tijolo, como essa igreja. Ontem a pastora Jussara, na ministração dela, ela falou, nossa, nós oramos, nós clamamos meses. A gente clamava, chorava e ia lá para o restaurante do Miguel, adorar, se alegrar. Parecia um monte de doido, porque Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Deus, para Deus, uma coisa que você olha e fala assim, não dá, isso aí vai levar 40 anos. Leva 3 meses, leva 1 mês e 1 dia. Nós choramos, nós não pegamos tijolo, nós orávamos, nós nos reuníamos e orávamos. E foi o que Neemias fez, chorar e entregar é o primeiro passo da reconstrução. Em nome de Jesus. Aí lá em Neemias 2, 17 e 18, olha só. Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham. Ele começou a chamar. Venham, vamos reconstruir o muro e acabar com esta vergonha. Você não vai mais ser envergonhado na sua casa. Você não vai ser mais motivo de vergonha. Uma casa de gritaria, uma casa que Satanás faz a festa. Mas quem vai fazer a festa? Quem vai fazer a festa é o Senhor Jesus. Deus está levantando Neemias nessa manhã. Neemias que não reclama, ele não reclamou. Chorar não é reclamar. Ele não reclamou, ele não ficou, ai, mas não tem isso, ai, mas está destruído, ai, mas esse povo não ajuda. Eu me lembro de Neemias direto quando eu quero reclamar, porque não resolve. Mas ele o quê? Chamou o povo e ele fez. Ele começou. E veio vindo gente, e eles reconstruíram. Isso vai acontecer na sua casa. Eu posso ouvir um amém? O terceiro ponto é que Deus reconstrói as relações. 1 Pedro 3,7. Pega essa daqui, queridos, é forte. Maridos, cadê os maridos? Levanta a mão. Marido, os futuros maridos também levanta a mão. Amém? A sua esposa está preparada. Espera. Tratem suas esposas com compreensão e honra. Para quê? Você quer que sua oração seja ouvida? Está aí, porque que às vezes a oração não é ouvida. Os céus são fechados quando o relacionamento está quebrado. Quando o marido não compreende a esposa. Quando o marido não honra. Para que nada atrapalhe as suas orações. As nossas orações não vão ser atrapalhadas. Os céus vão ficar abertos sobre você. Amém? Quando há desunião no lar, o céu se fecha. Está aí, está na palavra. Sabe quando você ora e o negócio... Dá uma pensadinha. Será que eu preciso restaurar meu relacionamento? Como é que está? Tem coisa aqui no meio, entre mim e minha esposa. Eclesiastes 4,12. O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Quando foi a última vez que vocês oraram juntos? Quando foi a última vez que um pediu perdão? Vou falar bem um sinal. Se está muito tempo sem pedir perdão, está errado. Porque nós falhamos. Aqui não tem nenhum anjo. Nós somos seres humanos. Nós não somos perfeitos. Perfeitos é só o Senhor. Então nós falhamos. Então se nós falhamos, nós precisamos pedir perdão a 70 vezes 7. Outro sinal de reconstrução quando o amor volta. A sua vontade de ir para casa. O amor é reacendido. Malaquias 4,6. Ele voltará o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. Queridos,
A coisa mais gostosa que tem. Quando um filho meu está com o coração meio, eu sinto, eu já vou lá, vou deitar com ele, vou conversar com ele. Todos eles. Esse dia o Guilherme deitou comigo. A gente tem, desde pequenininho eu falo assim para ele, papo cabeça. Só que agora a cabeça dele, ele deitou assim em mim. E ele falou, mãe, eu saí daí. A cabeça dele, guri tá grande. Mas eu faço isso com ele. Porque eu não quero que nem trenda bacia e balácia andara mais. Reandare balácia andara mais. Que tenha nada destruído entre o seu relacionamento e com o seu filho. Chama ele, olha nos olhos dele e diga o quanto você o ama. Amém. 4. Reconstruindo a comunicação e o perdão. Provérbios 18, 21. A língua tem poder para trazer morte e vida. Não tem um meio termo. Ou que nós estamos falando, está construindo a nossa família. Nós estamos edificando o marido, os filhos, e o marido está ou não edificando, ou nós estamos destruindo. E aí fica aquela casa como aquela Arebará-Serandais, como Jerusalém, totalmente destruída. A ruína da comunicação começa com palavras que ferem. Seu burro, meu Deus do céu, isso destrói. Quantos meninos eu vejo aqui no Arena, meninas, oh queridos, se derramando com dor, mas Deus tem cura. Ainda que o seu pai, ainda que a mãe tenha abandonado, o Senhor jamais nos abandonará. Amém. Amém. E 5, quando o altar, agora que chegou a hora, tudo isso para isso. 1 a Reis 18, 38. Está na expectativa? Você vai fazer tudo isso aqui hoje, porque como eu disse para Deus, você não tem tempo para perder. Você vai perder mais quanto tempo? Quanto tempo mais você vai perder de amar a sua família, de ter paz no seu casamento, de amar os teus filhos com atitude? Vai esperar o quê? Vai esperar a sepultura? Então, 1 Reis 18, 38. Caiu fogo. Depois que o altar é restaurado. Depois que a presença de Deus é restaurada, mesmo com choro, o fogo de Deus vai descer na sua casa. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e o pó. Consumiu tudo. Em nome de Jesus, o fogo de Deus. Sabe o que é o fogo, queridos? O fogo de Deus representa a presença viva. É aquele negócio assim, ó. Ai, eu falei pra você. Tá tudo certo, irmão? É aquela presença assim, aquele negócio que você não aguenta, é isso aqui. É o fogo. É o fogo de Deus. Você vai lá, você não quer perder tempo. Você vai lá e fala, dá segunda. Ah, o guri não pediu perdão aos filhos? Você vai lá e você, não vamos perder mais tempo, não. Você vai lá com o marido e fala, vamos fazer as pazes. O que eu fiz? Perdão. Você quer ver a maior força que quebra muralhas, que quebra orgulho, que quebra resistência? Quando você derrama amor. Sem amor nós nada faríamos. Nada. Não há família que seja esse bandarás que se sustente se não houver amor em atitude. O amor reacendido, a fé é restaurada e a alegria volta para o lar. Você quer voltar para casa? E não, gente, eu já contei para vocês.
É que vocês acham que não, mas eu tenho vergonha, né? Se o marido começar a me filmar, o Vinícius fica assim, fala, que é essa Marcela? Direto eu ponho música com eles e eu começo a dançar. Porque não dá para aguentar quando a alegria, quando o fogo de Deus transborda na sua vida. Não há problema que fique, não há frieza. A frieza hoje está sendo consumida na sua casa, no seu casamento, nos seus relacionamentos, pelo fogo, a brasa viva do Senhor. O fogo vai ser reacendido na tua mesa. Não vai ser mais aquela mesa, todo mundo no celular. A partir de hoje, faz como nós fizemos há anos lá em casa. Às vezes eu tenho que lembrar, o Vinícius também lembra. A vida, eu sei que é corrida, a gente trabalha com celular, mas o lugar da mesa é o lugar do fogo de Deus, é o lugar de olhar nos olhos, é o lugar de amar, é o lugar de ouvir, é o lugar do altar. Aleluia, Deus. Para finalizar, Neemias 6, 15 e 16. O muro foi reconstruído. A sua casa já está sendo a alegria, o perdão, a paz já estão sendo reconstruídos. Você pode se alegrar? Pode aplaudir. Ei, olha lá. E todos reconheceram que essa obra foi realizada com a ajuda de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando o altar é reconstruído, Deus faz em poucos dias. Gente, reconstruir uma cidade. Em 52 dias, Deus não pode reconstruir a sua casa rapidamente. Oh, Deus. Pode ficar em pé, queridos. Nós vamos orar. Porque como nós, resumindo, é reconhecer, chorar, reconhecer. Perdoar. Perdoar, renovar. E recomeçar. São os passos que nós vamos fazer tudo hoje. Eu quero te chamar aqui para o altar. Nós vamos orar. Pode vir para o altar toda a igreja. Quem puder vir. Lembra que aqui representa o altar. A gente tem chorado nesse altar. Você tem chorado. Esse altar. Esse altar, queridos. Ele é regado pelas suas lágrimas. É um altar. Essa igreja. Você vai levar, queridos. Eu profetizo. A unção que está nessa igreja para dentro da sua casa. O fogo que está nessa igreja para dentro de você. E você vai incendiar toda a sua casa. E todos verão que nesta casa, a sua casa pertence ao Senhor Jesus. Aleluia! Orebamba!